Boa tarde, caro telespectador do Vivendo e Aprendendo. Mais um programa, e um programa muito especial, que nós vamos levar a você hoje, nessa tarde de sábado maravilhosa, porque sábado é tudo de bom, né? E levar para vocês um pouco de uma reflexão, um bate-papo muito gostoso, mas que é uma reflexão. E é isso que nós queremos. No Facebook não tem lá, eu te cutuco, você me cutuca? Vocês já estão sabendo disso, todo mundo já está antenado e globalizado hoje. E nós queremos realmente isso, te cutucar, te fazer acordar, te fazer pensar. O que eu estou fazendo? O que eu quero fazer? Como que eu vou chegar na minha terceira idade? Eu já estou nela? Eu estou me preparando? Como que é? E nós temos então esse bate-papo hoje com uma advogada bem animada, uma conversa muito gostosa, mas muito séria. E é isso que nós queremos hoje levar para você, uma entrevista, um bate-papo com a doutora Lana Furtado, uma advogada que chegou em Ponta Grossa há 2 anos e vai contar a história de vida sua aqui em Ponta Grossa um pouquinho e outras situações que nós vamos levar para você, falando muito e importantíssimo sobre o direito na previdência e no trabalho. Assista conosco mais um Vivendo e Aprendendo na tarde de hoje, lembrando que quem cuida dos meus cabelos é o Salão Record e a Unimed patrocina esse programa. Tudo isso pela nossa TVM. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver, saber viver. Então, hoje, como anunciei, esse programa com a doutora Lana Furtado, que é uma pessoa assim que eu conheci através do telefone, mas só pela voz dela eu já percebi que teria uma interação entre nós, e a gente conhece pessoas que têm a ver com a gente, né? Muitas vezes na vida da gente a gente fala, eu peço para Deus, né? E a maioria das pessoas, eu acredito que sim, que coloque pessoas na nossa vida parecidas conosco, mas que venham também somar. E pelo que eu conheci da Lana, estou íntima dela, vamos nos dar muito bem. E então, assim, eu apresento a doutora Lana, uma advogada que está em Ponta Grossa, que eu levei até um susto, veio de Fortaleza para Ponta Grossa, né, Lana? E que está aqui, que hoje vamos falar sobre a área do direito, falando algumas situações de toda essa mudança que está havendo. Tudo bem com você, Lana? Tudo bem, um prazer, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de nós possamos estar trocando aqui as nossas ideias, experiências e possamos agregar bastante aí para todos que assistem o seu programa. Então vamos conversar, vamos trabalhar, né? Chega de papo. Lana, como que você vê e qual é a preocupação que uma pessoa que está próxima à terceira idade, que é os 60 anos, que ela tenha que fazer na área de previdência? Se ela não fez nada, ou fez assim só um pouquinho, ou só teve aquele do INSS, o que ela tem que fazer? Estou chegando aos 60 anos, o que faço? Deveria ter feito, né? Vai muito do que você vai querer atingir depois dos 60 anos. Né? Então, quando você já chega aos 60 anos, é o ideal que você, ao chegar, você já tenha algo organizado, planejado, não só do INSS, mas várias previdências que hoje existem, previdência privada, tipo de poupança, enfim. Mas se você ainda não fez, ainda dá tempo de fazer. Dá tempo. Né? O importante é isso, não é porque você está chegando aos 60 que você não tem mais tempo. Você tem tempo, agora você precisa se programar um pouquinho mais. Você precisa, de repente, fazer um planejamento mais detalhado. Então, vá ver quantas contribuições, averigue quantas contribuições você já realizou, qual é o tempo que falta dessas contribuições para que você, caso você venha querer uma aposentadoria pelo INSS, porque muitas vezes não compensa. Às vezes, o tempo que você vai levar para fazer o tempo de contribuição mínima não vai compensar o seu custo-benefício ainda. Não que a gente vá dizer que a sua vida útil vai ser curta, mas, naturalmente falando,
né, pelas estatísticas, talvez não vá compensar. Então, talvez mais interessante seja você fazer uma aplicação mais ousada, seja você fazer um investimento com uma taxa, de repente, mais agressiva e que você, em curto espaço de tempo, você tenha como ter esse retorno, ou investir em outros. Eu digo que a sua aposentadoria, a sua renda, tem várias linhas que você pode seguir. Não existe somente essa questão do INSS, é lógico, existe. Essa é a que é mais a corriqueira, né? Mas chega um determinado momento, o ideal é que você venha desde sempre alimentando, fazendo recolhimento, seja como autônomo, seja como seletista, funcionário, o que for. Mas se está próximo aos 60 e ainda não o fez, vá ao INSS e veja qual o prazo que você tem, qual o tempo que você tem. E daí você vai ver se compensa você fazer esse recolhimento ou se você pega essa mesma quantia e você faz um outro tipo de aplicação. E qual é a novidade agora, que eu sei que houve uma mudança, né, agora, que parece-me que mesmo para o INSS não compensa mais você fazer por tempo de trabalho, tempo de contribuição, e sim por idade. Como que é isso? Não, na realidade, essas leis, como eu posso dizer, o entendimento no que se refere ao INSS, ele muda muito, eu digo que ele vai se adequando às necessidades que hoje a sociedade tem. O que acontecia antes? As pessoas contribuíam com um determinado piso, um determinado valor. Quando faltava pouquinho tempo para se aposentar, elas começavam a contribuir com uma quantidade maior e a aposentadoria via em cima desta última contribuição. Isso zerava, isso era uma forma de que os cofres públicos, porque veja, se você não tinha uma regularidade de contribuição X, e na hora de você pagar, de você prestar esse serviço ao usuário, que é a aposentadoria, você vai contribuir com, o Estado vai entrar com 3 vezes mais, com certeza o déficit ia acontecer, não é verdade? É o que já acontecia. E é o que já acontecia, só que agora todo mundo ficou sabendo. Né? Então, na realidade, o que acontece? Hoje você tem o seu nível de contribuição, se você vai contribuir com 1 salário, com 2, com 3, você faz essa opção, mas você tem um teto de aposentadoria. Tá? Tem que ter um teto que tem que ser respeitado. Né? A questão da idade, muitas vezes as pessoas se aposentavam com 30 anos de serviço, com 35 anos de serviço, e aposentava acima do teto que o INSS permitia, porque o salário era maior, e daí a pessoa achava que poderia se aposentar com aquele salário, e daí os cofres também sofriam. Então, tem que ter esse equilíbrio. Na realidade, o Instituto Aposentadoria em si, ele não é algo que seja assim, lucrativo. Entende que a pessoa viveu, trabalhou, e que na sua aposentadoria, na sua época de descanso, você vai ter uma qualidade de vida, vai ter uma possibilidade de viver com a mesma qualidade de vida que até então você vivia. Com o mesmo padrão. Com o mesmo padrão. Né? Que você não tenha que perder esse padrão, tendo em vista com tudo que você contribuiu, né, como cidadão, como profissional, e que daí não é justo que você, no final da sua vida, ou melhor, numa outra fase da sua vida, onde você já tem algumas limitações, onde você já quer mais usufruir, aproveitar, nada mais justo, você tem uma queda nesse padrão. Né? Então, tem que ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu vou me aposentar por tempo de serviço, ou então vou me aposentar por idade. Então, é diferente. Às vezes você se aposenta por idade, mas o seu tempo de contribuição ainda não é o que é indicado para que você se aposente com o total do seu salário, que é devido de acordo com a sua aposentadoria. Então, daí você perde. E hoje as pessoas são muito produtivas, independente, não é porque você vai estar perto dos 60, perto dos 70 que você vai deixar de produzir. Não tem uma regra, não é taxativo. Chegou aos 65, ou chegou aos 60, ou chegou aos 60, chegou aos 55, mulher, tem que se aposentar. Não é assim. Na realidade, essa questão da aposentadoria, ao meu ver, vai muito da necessidade da pessoa. Quantas vezes as pessoas dizem assim, nossa, depois que se aposentou, adoeceu. Depois que se aposentou, ficou ruim. Porque não obrigatoriamente você tem que deixar de produzir, você tem que deixar de ser útil. Então, veja qual é a melhor opção para você. Está mesmo na hora de se aposentar? Está na hora de você parar? Mas, sabe o que isso dentro do direito? Mas o que eu acompanho as pessoas, que o meu trabalho é esse, né? Eu vejo assim, muitas se aposentam, principalmente professoras, né?
se aposentam e daí vão fazer outra coisa. Ou muitas têm 2 padrões, se aposentam de um e daí continuam para não sair mesmo, porque esse circuito de trabalho é necessário. Então, o que eu queria te perguntar também é isso. A pessoa que se aposenta, vamos, né, professor, é bom nós prepará-las para enfrentar um outro, porque hoje, a minha mãe está com 95 anos. Que bom. Então, eu já sei que eu já digo que eu quero ir antes, mas de repente eu vou chegar lá também, porque a família vem assim. Então, as pessoas, eu convivo com as pessoas lá no projeto, que são de 80, tem algumas até de 90, tem uma de 90. Então, nós vemos isso, que hoje, e elas ainda, essa mais nova ainda trabalha, costura, foi funcionária lá atrás, e hoje faz. Então, seria o caso de nos prepararmos para isso, fazer uma prevenção também na área do trabalho? Também, lógico. E essa questão da prevenção da área do trabalho, você falou, a pessoa se aposenta, mas isso não quer dizer que ela não possa ser mais útil. Eu não me imagino eu me aposentando. Então, exatamente, porque a aposentadoria, você se aposentar, você pode se aposentar e você pode continuar trabalhando em um outro segmento. Você pode, quantas pessoas tem que se aposentam? O professor tem muito isso, né? Se aposenta e continua, de repente, ensinando em instituições privadas, continua ensinando em cursos, enfim. Então, hoje, você se aposentar, não obrigatoriamente você vai se aposentar e vai ficar em casa parado sem fazer nada, né? Hoje, as pessoas são muito novas, eu sempre digo assim, é produtiva, a pessoa está viva enquanto ela se sentir útil. A pessoa está realmente viva enquanto ela se sentir capaz de produzir algo. E, em contrapartida, ela vai ter um retorno. E como é bom você saber, olha, isso foi eu que fiz, esse é resultado do meu trabalho, resultado do meu esforço, não é verdade? Só que, em contrapartida, Célia, tem um ponto importantíssimo que nós precisamos avaliar. Não vale, não é suficiente a vontade da pessoa de continuar no mercado de trabalho. Nós precisamos ter um mercado de trabalho receptivo a essas pessoas. E, lógico, nós sabemos que a capacidade, a habilidade, a competência de cada um vai de acordo com a sua vivência, com a sua experiência, isso é fato. Então, as empresas também, o mercado de trabalho, ele precisa estar receptivo a essas pessoas que já fizeram sua contribuição anteriormente, que já deram o seu valor, já teve em alta, mas que isso não quer dizer que hoje ela não possa contribuir. Lógico, não vai poder contribuir tanto quanto ou da mesma forma que contribuiu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, mas a sociedade como um todo precisa enxergar que a pessoa que está chegando nessa terceira idade, que está chegando na melhor idade, né, que está chegando nessa fase, ela tem também as contribuições que possam e que precisam ser dadas para quem está entrando. Sim. Experiências vividas, erros que foram feitos, cometidos e que podem ser evitados, sabe? Até aconselhamento. Sim, isso é uma coisa assim que realmente vale a pena, né? Vale a pena. A experiência, olha, na tua empresa mesmo, uma pessoa com um conhecimento, uma maturidade, o que ela pode passar, né? Sim, para as pessoas? Olha, às vezes o aconselhamento, eu digo assim, às vezes a conversa, o diálogo, o aconselhamento, como hoje as pessoas são carentes disso. Como hoje as pessoas são carentes de alguém que escute o que elas estão sentindo e que tenha algo a lhes dizer. E você só tem algo a dizer para alguém se você tem uma essência, se você tem um conteúdo, se você tem uma vivência, se você já passou por alguma coisa. Se você ainda não viveu, se você ainda não passou, como que você vai conseguir passar para alguém uma experiência de vida? Como você vai citar exemplos fatídicos, assim, é fato, é experiência, é real? Não, então o ser humano que já teve essa experiência, como ele pode contribuir? Hoje as empresas são muito carentes, os profissionais são muito carentes de valores. De valores que eu falo, valores como pessoa, como ser humano, sabe? De valores de o que é uma ética, o que é moral, o que é respeito, o que é a valorização de um profissional. E isso, as pessoas que já têm uma certa vivência, que já passaram muita coisa, que talvez aos troncos, barrancos, como se fala, né? Talvez tenham aprendido isso de uma forma não muito saudável, dolorida, mas aprenderam. Possa sim passar isso para as pessoas que estão hoje precisando ouvir. Então as empresas, de repente, se criassem essas oportunidades, porque as oportunidades precisam ser criadas. Às vezes as pessoas estão lá, ou em casa, subutilizadas, que eu falo.
tem um potencial enorme para desenvolver, tem habilidades, orientar. Você não precisa estar também executando o trabalho operacional, você orienta, você vai orientando. Agora, para isso, essas oportunidades precisam ser criadas. Para falar sobre isso, no próximo bloco. Vamos ao nosso intervalo e já voltamos com a doutora Lana Furtado, falando hoje sobre experiências no trabalho e na Previdência. Voltando agora com a doutora Lana Furtado, essa pessoa assim incrível e que, pelo que eu já percebi até agora, gosta do que faz. E quando a gente faz aquilo que gosta, o nosso trabalho é um prazer, não é verdade, Lana? É verdade, percebeu bem. Eu gosto muito do que eu faço. Eu sempre digo, as pessoas têm que ser felizes. Qual é o nosso objetivo maior? Ser feliz. E, na minha visão, não tem como você ser feliz fazendo algo que você não gosta. Isso eu bato muito, converso em sala de aula com os meus alunos, converso nas empresas. Eu digo, veja, às vezes, mas a gente não faz só o que gosta. Realmente, nós não fazemos só o que nós somos obrigados, às vezes, a fazer algo que não gostamos. Mas nós temos que focar em fazer e priorizar aquilo que nós gostamos, que nós nos identificamos. Quantas pessoas estão hoje no mercado de trabalho exercendo atividades, exercendo algumas funções que não tem nada a ver com a sua intimidade, com a sua personalidade? A pessoa envelhece mais rápido, vai adoecer mais rápido, e a pessoa não tem iniciativa, não tem atitude. Esperando, falando que um dia vai se aposentar. Não, e fica assim, tô doida que chegue logo a hora de eu me aposentar. Vai se aposentar doente, infeliz, e vai dizer o que eu construí. O que eu construí, o que eu fiz. Então eu digo, ouse com responsabilidade. Assuma um risco de repente, você abraçar novos desafios e se entregue a esses novos desafios. Porque se você acredita neles, eles darão certo com certeza. Talvez não no tempo que nós queremos, mas no tempo que é para ser. E esse tempo não cabe a nós sabermos se é hoje ou se é amanhã. Mas ele vai acontecer no tempo certo. Então eu digo, a questão do trabalho, você tem que trabalhar com o que você gosta. Você tem que trabalhar com o que você se identifica. Se você faz o que você gosta, mas professora, então doutora, sempre falam para mim, eu não vou ganhar dinheiro. Eu digo, você vai conseguir sobreviver e vai ganhar dinheiro, porque quando você faz o que você gosta, você faz bem feito. E você sendo o melhor profissional, independente de que área for, você seja o melhor. Você vai ser reconhecido, você tem uma recompensa. E aí você vai ter uma aposentadoria, você vai ter um descanso, você vai ter uma qualidade de vida bem mais tranquila, bem mais saudável quando essa hora chegar. É tão interessante, Lana, que as pessoas, como eu trabalho muito tempo com idosos, os homens, quando se aposentam, eles se acabam. No dia seguinte, eles falam assim, eu quero pôr chinelo, quero ficar de pijama, uns de bermuda, e se acabam. O máximo que eles fazem é ir para a Fundação do Idoso, que nós temos aqui, e ficar jogando uma carta. As mulheres dão a volta, fazem um nó. Quando elas ficam viúvas, então, Lana, você não imagina o que a gente vê, a experiência delas, porque elas todo dia se ocupam com alguma coisa, nunca fica de tempo ocioso, e os homens ficam reclamando, começam e vão morrendo, vão apagando. Né? A tendência, isso é uma questão, vem desde cultural. Sempre. É cultural, vem desde sempre, de que o homem tem essa tendência. Você vê, quando o homem, as pessoas falam, quando o homem adoece, meu Deus, o homem é menos forte para a doença do que a mulher. Mas, como tudo na vida, eu digo que tem as habilidades do homem, tem as fortalezas do homem, que ele também precisa reconhecer, e ele não é um homem forte, competente, habilidoso, só enquanto ele está lá com a carteira dele assinada e está ativamente no seu trabalho. Tanto quanto aquilo tudo que ele fez, ele tem que dar continuidade. Ele tem que descobrir como que ele vai contribuir. Né? A questão de ter mais atitude, isso é normal. A mulher é mais agitada, isso fazemos várias coisas ao mesmo tempo, né? A concentração. Eu sempre digo, a mulher ela é mais emocional, né? Apesar de que a mulher agora está começando a equilibrar essa parte emoção e razão, né? Mas o homem, muitas vezes o homem é mais firme, ele é mais objetivo. Então, o que nós temos que fazer? Vamos juntar esses dois seres
para que nós consigamos ter resultados positivos em todas as áreas. Né? Com relação ao trabalho em si, o homem, eu sempre digo, quantas empresas nós temos hoje, Célia, que foram fundadas, formadas, com muito trabalho, que hoje os filhos que estão na direção, talvez não tenham nem noção de como chegou aonde chegou. Eles nunca imaginam que eles não estavam sempre naquela cadeira ali de presidente, com ar-condicionado, que de repente o pai, o avô, teve que fazer muito para chegar. Muita opção, muita renúncia, não é verdade? Então, e eles talvez, por não conhecer essa história, talvez eles não consigam dar o andamento, dar o segmento e o valor necessário. Então, o que é que acontece? O pai, o avô, que foram os mentores, os percussores, eles têm que continuar. Talvez eles não estejam lá ativamente, não estejam lá ainda com a caneta na mão, mas eles têm que ser o cérebro. Sabe? Eles têm que ser... Conselheiro, exatamente. E eu havia comentado uma época que as pessoas hoje dizem assim, não, mas não evoluíram com a informática, com a globalização, e daí eu digo, é um grande desafio para os que hoje têm esse conhecimento da globalização, da informática, da evolução, essa mutação que existe, é um desafio para essas pessoas dessa geração encaixar, ou seja, adequar essas pessoas que têm toda essa experiência nessa realidade. Elas não podem ficar fora. Porque nós temos o hábito de coisa velha a gente joga fora. E idoso não é velho. Idoso é uma pessoa, é um ser humano e que nós precisamos tê-los perto para realmente passar a experiência de vida que eles tiveram, todo o conhecimento. E eu concordo plenamente com isso e faço essa ponte com as pessoas, porque cada vez mais elas querem fazer mais, elas não querem ficar de lado. Olha, nós vemos muitos trabalhos sendo realizados com jovens, né? Com menores, com adolescentes. Vamos botar o menor aprendiz, louvável. Acho que tem que ser feito. Vamos botar estagiários, louvável, tem que profissionalizar. Mas eu acho que tão importante quanto poderia ter em paralelo um trabalho também para o idoso. A inclusão, como é bom. E olha, tem alguns lugares aqui em Ponta Grossa, isso eu posso dizer porque eu já presenciei, inclusive já parabenizei, uma pessoa que ela é idosa, ela faz um atendimento em um determinado comércio aqui de Ponta Grossa, é excelente. Se eu não encontro um produto, ela vai lá no final, ela busca, ela pega, chama a atenção. E trabalha com um sorriso permanente, os olhos brilham, você vê que está fazendo aquilo ali por amor, porque está ocupando tempo, está se sentindo útil. Então, as empresas, o mercado como um todo, precisa, acho que, voltar a olhar para esse segmento. Os jovens, os adolescentes, os estagiários, eles vão ter uma projeção. Como que nós capacitamos esses idosos para isso? Isso é importante, porque também as empresas vão dizer, mas como que eu vou dar uma oportunidade se eles não têm ainda a capacitação? Nós trazemos esses idosos, essas pessoas para encontros, para palestras, para atualizá-los sobre as mudanças. A gente não vai poder atualizá-los de todas as mudanças de uma vez só, mas para aquelas básicas necessárias. O que de repente, no tempo dele, tinha um valor expressivo que hoje não tenha mais. Quais são os valores que hoje ele tem de lidar com pessoas? A pessoa mais idosa, ela tem que ser direcionada para a parte de relacionamento. Não vai colocar uma pessoa idosa, não que ela não tenha capacidade, mas assim, se ela já se aposentou, se ela já quer algo mais tranquilo, não tranque dentro de uma sala com um computador. Coloque para que ela tenha relacionamento com as pessoas. Então, como é que a gente vai capacitar essas pessoas? Vamos começar a dar curso de relacionamento interpessoal, de comunicação. Como que ele vai se comunicar? Porque às vezes tem aquelas que são mais autoritárias, porque no meu tempo era assim, tinha que mandar. Não, hoje já tem a liderança. A gestão hoje já não é uma gestão tão autoritária. Então, de repente, você tem que saber lidar com esse tipo de situação. E a gente começa, a partir do momento que eles percebem, Célia, que eles estão sendo trabalhados para serem recolocados no mercado, pode ter certeza, eles vão ficar abertos, receptivos para aprender, para ouvir essas mudanças. E a aceitação é muito maior. Porque estão dando oportunidades para eles. E é isso que eles querem, né? Nós queremos isso e eles é isso que eles querem. O jovem... E como que funciona, por exemplo, a pessoa... É uma curiosidade que todo mundo acho que tem. Você para de trabalhar, se aposenta e volta a trabalhar. Como é que faz daí para o INSS? Você volta a pagar? Você se aposentou, fez todas as suas contribuições, os seus recolhimentos e você...
quer voltar a trabalhar. Você volta a trabalhar normalmente, como seletista, assina a carteira, mas a pessoa não faz o recolhimento, porque senão você vai recolher em duplicidade. Entendeu? Você fica recebendo a sua aposentadoria normal, porque, veja, se você recolher, se dissesse que lá na frente você pode se aposentar de novo, até porque o tempo, teoricamente, não vai dar. Né? Então, assim, e também não é justo você ficar recolhendo por um benefício, bem que o INSS tem aquela questão da poupança de todos. Mesmo aqueles que não se aposentam, têm que contribuir, porque é para ajudar, porque o INSS não é só aposentadoria. Tem o auxílio, tem os benefícios, tem acidente, tem por invalidez, enfim. Tem vários outros que pessoas que nunca contribuíram, de repente, podem usufruir. Né? Então, nada impede, você se aposentou pelo INSS, você está aposentado, mas isso não quer dizer que você não pode voltar a trabalhar. Você vai voltar a trabalhar volta, a gente tanto, sabe. Né? E vai tanto mais. Tanto quanto. Que às vezes as pessoas dizem, já sou aposentada, eu não vou trabalhar. Que é isso, você vai trabalhar e vai produzir tanto quanto. Às vezes com a cabeça mais tranquila, você já tem a sua aposentadoria certa, não é? De repente, mais motivado, porque estão lhe dando oportunidade. Né? Você sabe abraçar essa oportunidade. E é sempre uma experiência nova, né? É um outro olhar, um outro foco que você... Não, agora eu já trabalhei naquilo que eu me formei, né? A minha profissão. Agora eu quero mudar, né? Isso. Então, eu acredito que você já fez isso. Eu já. Vamos para o intervalinho e já voltamos, que vem muita história aí pela frente. Estamos com a doutora Lana, e que vai nos falar um pouquinho assim, de como foi essa experiência dela mesma de mudanças. Eu só tenho um início de uma fala, assim, que antigamente, as pessoas sabem que eu penso isso, quando uma pessoa chegava com uma carteira profissional e ela tinha ficado, do dia que ela começou a trabalhar, até o dia que ela se aposentou naquela empresa, ela era considerada uma pessoa assim, meu Deus, que estabilidade que essa pessoa teve, que pessoa maravilhosa. Quando eu era criança, eu escutava muito isso, e ganhava prêmio na hora de se aposentar e tudo. Hoje, se uma pessoa chega e está com seus, vamos supor, entre 45 e 50 anos, e esteve só numa empresa, para mim, essa pessoa já tem uma... Eu já olho com outros olhos, com um olhar diferente, e já penso, meu Deus, mas como é que pôde ficar tanto tempo sem uma mudança? A não ser que dentro dessa empresa foi mudando de atividades, quando setores, ou quando, como a gente conhece aqui, várias empresas de amigos nossos, que são várias formatações, então, claro, mas eu vejo assim, Lana, e dentro do serviço social, a gente tem é muito aberto o nosso campo. A gente diz assim que, eu falo que assistente social não é igual, não é nem igual a Bombril, é mais 2004, eu digo, porque a gente faz de tudo, e o serviço social te dá uma visão muito ampla de tudo, né? Então, me conta essa história. Não, é verdade, essa questão da mudança, falando dessa assistente social, é um dos segmentos que, assim, é uma das profissões que eu admiro e respeito muito, todas, mas tem algumas que a gente consegue, então tem mais, né? Que a gente consegue ter uma relação mais próxima. O advogado é a mesma coisa. Quantas vezes nós atendemos pessoas e nós servimos de psicólogos, de assistente social para poder ouvir, e isso engrandece as pessoas. Eu sempre digo isso. E com relação a essa questão das mudanças, tinha uma época em que você tinha que ter a carteira assinada mesmo na empresa só, isso era sinônimo de produtividade, de competência, de comprometimento, etc. De estabilidade. Estabilidade. Depois foi mudando um pouco e que criou-se uma cultura assim. O bom profissional é aquele que todo ano recebe uma proposta, ou pelo menos de 2 em 2 anos, e que muda de empresas. Isso há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás tinha essa cultura. Se você, a cada 2 anos, se você não recebeu uma proposta, você está no mercado de trabalho, você não recebeu uma proposta de um concorrente da área que você está apagado no mercado. E daí as coisas vai mudando, e nós hoje, o que existe? Na realidade, hoje as mudanças ocorrem de uma maneira muito rápida. Então, mesmo aquelas pessoas que já estão há 10, 12 anos nas empresas, elas têm que se preparar para essas mudanças, elas não podem ser resistentes a essa mudança. Porque ela pode até ficar com essa carteira dela
ad eternum, entre aspas, enquanto ela estiver na empresa, porém ela vai perder várias oportunidades de crescimento até nessa mesma empresa ou fora da empresa se ela tiver condição de crescer fora. Então, não ter medo dos desafios, sabe? Você não ter medo de... O novo, ele assusta? Assusta, é normal. E tem que assustar. Sabe, porque eu sempre digo, nunca vá dar uma palestra, nunca vá dar uma aula, nunca vá fazer um programa, fazer algo sem ter um friozinho na barriga, sem ter um pouquinho de receio, porque isso faz com que você se policie, que você faça sempre o melhor de si. Quando você vai com excesso de confiança, a tendência de você errar, de você fazer algo que não seja muito bom é maior. A possibilidade, a probabilidade é maior. Então, com relação às mudanças, mesmo você, eu já estou velho, já vou fazer 60 anos, não mudo mais. Muda, desde que você se permita essa mudança. E se permita uma mudança construtiva. Não é uma mudança imposta. As empresas, eu digo, vai mudar algo na sua empresa, só não chegue para a sua equipe e diga assim, a partir de hoje é assim e pronto. As pessoas têm que entender essas imposições, a hierarquia, a organização, mas o motivo, o porquê da mudança, a partir do momento que a sua equipe, que o seu profissional, inclusive o profissional mais antigo, que é bem mais resistente, porque ele pensa assim, se deu certo até agora, por que vai mudar? Então, o profissional mais antigo, quando ele tem consciência do porquê da mudança, ele compra a ideia, ele aceita e ele vai ser um companheiro teu de luta para dizer assim, essa mudança tem que acontecer e vai acontecer da melhor forma possível, entendeu? Então, os funcionários mais antigos, eu já tive algumas experiências de que eu estava em uma determinada empresa e de repente me surgiu uma oportunidade que tinha que mudar de cidade, tinha que abrir mão de uma certa estabilidade, que até um certo ponto ela existe, e eu acreditei no que eu tinha aqui dentro de mim, é o que eu quero, é o que eu me identifico, vou ter que gerar um esforço maior? Sim. De repente um comprometimento maior, renuncia a várias coisas? Sim. Mas aonde você quer chegar? Nós precisamos saber onde nós queremos chegar. E independente da idade, você tem que saber onde você quer chegar amanhã. Você precisa fazer seu planejamento, não é verdade? Então não se fechem para as mudanças. As oportunidades, às vezes, se você não abraça, ela passa e não volta mais. Não volta. E você tem que abraçar essa oportunidade e dizer, essa é a minha oportunidade. Faça com que ela aconteça da melhor forma possível, independente se você é novo, se você está na meia idade, se você já está na idade mais avançada. É você ser humano. Então produza. Empresas, deem oportunidades, sabe? Façam trabalho de capacitação, de conscientização. Mostre para essas pessoas que elas têm esse valor. Tanto quanto elas tinham desde o início que elas entraram. Só que esses valores vão ter que ir se acomodando à realidade atual. Entendeu? Então, é por aí. E a tua história? A minha história. Eu vim de Fortaleza. Tem uma mãe maravilhosa. Tem uma mãe maravilhosa, um filho maravilhoso. Minha família... Idade do filho? Meu filho tem 14 anos. Tá um rapazinho já, ele gosta muito de Ponta Grossa também. Então eu vim de Fortaleza, a minha irmã já mora aqui há 5 anos, que é psicóloga, e daí eu vinha passear, conhecer a cidade e comecei a perceber que aqui tinha oportunidades. Que aqui tinham várias oportunidades. A cidade cresce, está em fase de crescimento, evoluindo cada vez mais. E daí eu comecei a perceber, a qualidade de vida aqui é muito boa. Comparada, adoro minha cidade, Fortaleza maravilhosa, as praias. Fale mal. As praias belíssimas, o povo cearense é super receptivo, acolhedor, enfim. Mas a qualidade de vida aqui é muito boa. Em matéria de violência, de trânsito, não há que se comparar. Então, tive que fazer uma opção. Naquele momento, o que era o melhor para mim? Era ter condição do meu filho estar numa cidade mais tranquila, com uma boa educação, uma boa condição de vida. A minha mãe ter uma vida também mais tranquila, ficar mais próximo das minhas irmãs, que moram no Rio, a outra já morava aqui. Vim, deixei tudo que eu tinha lá em Fortaleza. A sua mãe também veio? Veio. Eu achei que ela só vinha passear. Não, eu, minha mãe e meu filho moram. Eu preciso conhecê-la. Vai conhecer, vai gostar dela. Então, daí nós viemos e eu trabalhava. Eu era de uma multinacional em Fortaleza, eu advogava, Só que naquele momento, para mim, aqui a oportunidade eu não podia deixar passar. Então, eu comecei a fazer consultorias em algumas empresas, a fazer treinamentos, a fazer seleção, a fazer capacitação. E fui conhecendo o mercado e daí fui começando a ver quais eram
as demandas do mercado. E hoje eu tenho meu escritório de advocacia, sou professora universitária e tenho também a parte da Humanos Consultoria, que é a empresa que faz consultoria para outras empresas aqui em Ponta Grossa. Foi um desafio, estou felicíssima. Não, e vindo para Ponta Grossa, sair daquele calorzinho de Fortaleza. Estou felicíssima. Hoje ainda tinha, hoje eu vi uma reportagem dizendo que o povo mais alegre do Brasil e a maioria que eles entrevistavam era de Fortaleza. E daí depois Fortaleza, Nordeste, depois o Centro-Oeste, depois o Sul. E, por último, o Sudoeste e o Norte. Até eles levaram um susto, os próprios apresentadores, porque foi na Globo hoje. Assim, que... Vai muito eu digo que o clima ajuda muito também, né? Mas é o que eu digo, você tem que ser feliz aonde você estiver. No Nordeste era muito digo mais, também. Tem que ser feliz aonde você está e com a idade que você está. Porque essa coisa assim, a melhor idade, eu sou contra esse termo. Sim. Porque a melhor idade é aquela que você está, né? E o idoso é idoso na idade que ele vai ser idoso. Muitas vezes você olha duas pessoas da mesma idade e um você considera idoso e o outro não. Eu vou fazer uma observação, Célia, que eu sempre costumo fazer essa observação nas palestras, nos treinamentos que eu dou, onde a gente trabalha a parte comportamental. Porque hoje as pessoas precisam entender essa parte do comportamento, ela é muito importante no lado profissional também. No lado pessoal, mas no lado profissional também. Então, eu digo, você tem fase para tudo. Tem aquelas pessoas que estão na adolescência, que estão na juventude, que elas têm uma maneira de se comportar, de se vestir, de se relacionar, de se portar em um determinado ambiente que condiz com a idade dela. Depois você vai amadurecendo e você vai tendo que adaptar esse mesmo comportamento, vestiário e tal, à sua maturidade. Chegou na idade do idoso, chegou na terceira idade, você não pode querer ter o mesmo comportamento, usar as mesmas roupas, respeito quem faça, mas o que eu acho é que às vezes isso agride a você e que você não fica muito feliz. Faça aquilo que faz com que você fique feliz. Hoje a tua situação é essa. Hoje você você aproveite as suas fases. Eu vou lhe ser sincera, eu sou feliz, eu não quero voltar aos meus 18, meus 19, meus 20 anos. Mas é o grupo que a gente... essa semana a gente falava isso. Porque as pessoas às vezes dizem assim, eu queria hoje com a cabeça que eu tenho, voltar para os meus 18, 20 anos. Eu digo, mas isso é impossível. Não ia ter como. Então, a maturidade... Uma amiga de 65 anos que ela dizia... Eu não troco nada, os meus 65 por 18, mas de jeito nenhum. Eu também não. Eu não troco. Hoje, assim, a maturidade, a experiência que eu vi, pelo contrário, eu quero usufruir do que eu já vivi, do que eu já passei, do que eu aprendi, que foi válido, mas daqui para frente eu tenho que viver de uma forma mais plena. Sabe? É uma forma madura, por inteiro. A gente fala com mais propriedade, quer queira, quer não, a maturidade tem isso. Você fala com propriedade, você sabe do que você está falando. Então, nesse planos que você tem dentro eu falo isso porque, como da gerontologia, a gente falava muito nisso, e eu não vejo muito isso acontecendo, a preparação para a aposentadoria, que é o PPA. Eu não vejo. Você vê isso? Vocês fazem isso também? Na Humanas, na nossa empresa, nós ainda não temos esse trabalho direcionado, voltado para isso. Porque, na realidade, hoje, o que nós consideramos a prioridade? Trazermos as pessoas para dentro do mercado de trabalho, de você, por mais da idade que você tenha, mas você consegue produzir, você consegue viver. Sim. Entendeu? Viver em todos os sentidos. Então, existem esses projetos, esses planos, né? Geralmente eles são... Eu, quando conheci alguns, eram mais na área do governo mesmo, assim, Copel, Sanepar. Né? Que dão aquele que você é incentivado, você é motivado a pedir a sua aposentadoria, para que você, de repente, você já chegou na idade, tempo, né, de se aposentar, e eles têm esses planos de incentivo, que chamam, né? Mas a nossa preocupação você vai incentivar, e quando essa pessoa altamente produtiva, ativa ainda, ela vai fazer o quê?
Você sabe? Você tem, eu acho que teria que ter um assistente social, teria que ter um trabalho de apoio para que essas pessoas que sabem, é um choque muito grande. Imagine, você está no auge da sua carreira, porque você já está mais maduro, não está mais naquela fase de aprendizado, você já sabe o que quer, e daí chega alguém e tem o PPV, por exemplo, de pedido de demissão, o PDV, pedido de demissão voluntária. E daí você vai pedir, e depois você vai fazer o quê? Tem que ter algo preparado para essa pessoa. A pessoa tem que estar preparada para isso. Ela não pode pensar só no benefício, no incentivo financeiro que ela vai receber, porque o que ela vai fazer? Ela tem que ter um planejamento, sabe? Qualidade de vida. Eu digo, aqui em Ponta Grossa é uma cidade que a qualidade de vida aqui é maravilhosa. Agora, você tem que procurar lugar. Você não pode ficar de casa. Deixar ele ficar em casa, sentado, esperando bater na porta. Vá assistir um filme, vá tomar um café, né? Eu estava falando a questão dos lugares que tem aqui em Ponta Grossa, né? Você tem salões de beleza que estão ali para... Eu digo, você quer fazer um diferencial, faça um atendimento diferente. Hoje o cliente, o consumidor, ele está muito voltado para o atendimento. Você paga mais caro se você for bem atendido, não é verdade? Eu faço isso, acho que todos nós. Então, tem um salão de beleza, prepare os seus funcionários, não é porque uma pessoa idosa está chegando que você não vai atender bem. Então, um atendimento diferenciado. O idoso isso faz a diferença. Faz a diferença. Se permita, vá tomar um café, vá no spa, vá no salão, vá assistir um filme, convide suas amigas para tomar um chá, sabe? Então, isso é viver também, sabe? Então, você trabalha, você produz e você usufrui, não é? Isso aí. Gente, 4º bloco já. Vamos para um intervalinho. Volte para nos assistir, tome uma aguinha e corra, que estamos aqui com a doutora Lana Furtado, que está falando hoje sobre sua experiência de vida e o que fazer também na terceira idade, né? O nosso foco é esse. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre família. Volte já. E vamos agora, doutora Lana, falar um pouquinho da família. Como que a família pode agir nessa hora? Incentivando, claro, mas como? A família ela tem que incentivar, apesar de que nós sabemos que nem sempre a família faz isso. Alguns só querem pegar o dinheiro dos vovozinhos. Exatamente, infelizmente. Alguns perdem a noção, perdem os valores do que essas pessoas representaram para elas antes e agora. Não é? Então, assim, a família ela é a base de tudo. Eu tenho isso comigo. Se você tem uma família estruturada, você tem uma família que você consegue contar com as pessoas da família, somar, né, é muito importante. Então, quando você tem alguém idoso na sua família, você não tem que simplesmente pegar esse idoso e dizer assim, já está perto de ir embora, então deixa aí no canto, não vamos nem ouvir. Talvez aquilo que ele está dizendo naquele momento, você não consiga aproveitar naquele momento. Mas guarde, escute, respeite. O respeito ele tem que prevalecer, né? E de repente lá na frente você vai lembrar que aquilo ali vai fazer uma diferença na sua vida. E outra, não subutilize, não menospreze o idoso que faz parte da sua família. Ele tem tanto valor quanto você. Ele pode contribuir tanto quanto você, a maneira dele. Então eu digo para as pessoas que têm familiares, são idosas, busque qual a habilidade que essa pessoa tem. O que hoje essa pessoa pode contribuir? Será que ela só pode contribuir dentro de casa, fazendo serviço de casa? Não, de repente ela pode fazer algum serviço voluntário, junto com outras instituições. Ela pode trabalhar em uma empresa fazendo a parte de recepção. Ela pode contribuir com as experiências que ela já teve. E se ela tem essa vontade, não reprima. Eu já vi várias vezes as pessoas dizerem, imagina agora, minha mãe e minha avó estão querendo voltar a trabalhar, ver se pode. Pode. Deve. Não pode, deve. Então incentive, acompanhe, oriente. Chegou a hora de repente você orientar, porque às vezes a pessoa vai com muita ansiedade, com muita vontade de querer voltar ao mercado de trabalho e não conhece as mudanças. É o que eu digo, tem que fazer um trabalho antes também de conscientização, mas incentive. Sabe, a família às vezes com os idosos acham que é somente para pegar a pensão, para pegar o dinheiro. Falar em pensão, a gente esquece que o idoso também, os pais dão pensão aos filhos. Isso é verdade. Mas muitas vezes os filhos vão ter que dar pensão aos pais. Isso é fato. Dependendo da situação. E que momento que você tem que procurar isso? O que? Da pensão? Da pensão, se ele tiver... Os pais, porque às vezes você tem pais que estão literalmente abandonados e que tem os filhos que estão aí vivendo super bem, numa situação confortável. O pai tem todo o direito de entrar, de ir na justiça, constituir um advogado, e já que não consegue amigavelmente, porque parece inacreditável, mas existem filhos que
que conseguem abandonar os seus pais, né? Então, assim, já que consegue abandonar os seus pais nesse ponto, a justiça vai ter que intervir, porque o idoso, ele tem direito à proteção, à saúde, à habitação, à segurança, à alimentação, à moradia, tudo que todo cidadão tem. Ele é um cidadão. Então, não é porque ele está na terceira idade, não deixou de existir. Mais de 60 anos, 80, 90. De forma alguma. Então, cuidado, porque os pais eles têm um amor tão imenso, eles têm esse sentimento assim tão incondicional que muitas vezes não passa pela cabeça deles como é que eles vão pedir uma pensão para os filhos, mas isso acontece, não é comum, mas acontece, eles têm esse direito. A lei prevê o direito dos filhos darem a pensão para os pais, sim, né? Então, assim, esses direitos de pai e filho, né, dessa relação, ele é mútuo, de respeito. Meu pai não me respeita, minha mãe não me respeita. E você está respeitando também o que seu pai está? Porque eu tenho minha vida. Você pode ter sua vida, mas lembre-se que você tem hoje a sua vida graças a ele, ou graças a ela, enfim, né? Então, essa questão da família, ela é um alicerce, ela é um suporte muito importante, Célio, porque tanto eles podem incentivar, eles podem motivar, como eles podem acabar com a pessoa que está tendenciosa a não acreditar em si mesma e não lhe dar o valor. É isso mesmo, já deu o que tinha que dar. É isso mesmo, já não vai produzir mais. Então não façam isso. Eu sempre digo, lembre-se, amanhã é você. Amanhã você vai estar lá e você vai querer que seu filho te dê apoio, você vai querer que seu filho te dê atenção, te respeite. Então, vamos pensar nisso. A gente fala muito na empatia no lado profissional. Se coloca no lugar do outro, como é que você quer que o outro atenda você, como você quer ser recebido. Se coloca no lugar do seu pai e da sua mãe. Você que vai ser pai, ou que vai ser mãe, ou que vai ter alguém um dia, pode ser que não seja pai, não seja mãe, mas tem alguém que você vai estar lá na frente, que vai ser mais novo, que vai estar lidando com você. E como é que você vai querer ser tratado? Não é verdade? Nós falamos muito também, assim, a minha geração, né? Que nós vamos ter que fazer repúblicas de idoso, que em Santos já existe. Porque nós queremos morar todas juntas, e a gente não quer incomodar filho, porque nós somos essa geração que não quer incomodar os filhos, né? Que a gente e não quer acha que incomoda e não quer ir para asilos nem pensar, né? Casa de idoso bem animada até a gente quer, né? Aquelas de filme, né? Mas então a gente já está pensando e montando, e assim na nossa cabeça já vai surgindo isso das repúblicas, que diz que é uma coisa que está dando certo em Santos. Até estou louca para ter mais conhecimento disso, porque essa geração é aquela geração que tudo é novidade, né? É a geração que tudo fez diferente, que tudo aconteceu. Então, também nesse momento vai ser diferente, né? Com certeza. É mais uma novidade. E temos que estar preparados para isso, né? Então, na realidade, essas mudanças, essas novidades, eu digo assim, também você idoso, você idosa, não acho que é tudo mil maravilhas, é tudo muito fácil. Não, você também tem que ter a sua consciência de que você ainda tem o que aprender. Eu sempre digo, ninguém é tão sábio que não tem mais nada a aprender, e ninguém sabe tão pouco que não tem nada a ensinar. As pessoas sempre têm algo para trocar de conhecimento, independente da idade. Então, o idoso, às vezes, também precisa se policiar um pouquinho. Não pode ter aquela certeza de que eu já sei tudo, eu passei já por isso. Não, você, pelo contrário, se permita aprender. Se permita aprender cada vez mais, crescer cada vez mais, que você vai estar se colocando, né, no contexto como um todo. Porque se você não se permitir aprender, você vai ficar realmente para trás. Você vai ficar com aquele conhecimento até ontem e o de hoje para frente você não quer aprender, então você não vai poder conviver. Então, primeira dica que eu digo: vocês que querem participar ativamente da sociedade, que sejam muito bem-vindos, que sejam recebidos de braços abertos, de coração aberto por todos aqueles que fazem parte da sociedade, das empresas, enfim, mas venham também de coração aberto, de braço aberto, de mente aberta, né, que com certeza esse crescimento ele vai ser mútuo, de quem vai estar recebendo e de quem vai estar chegando. Sempre a vida é isso, né? É essa troca. E cada vez mais a gente sente, e na terceira idade mais ainda, porque as pessoas começam a achar que a autoestima não está bem, né? E entram nas depressões, e a gente quer que eles venham. Esse projeto que eu coordeno, que é o que me patrocina, é da Unimed. E eu coordeno o projeto de medicina preventiva, e ele funciona segundas, quartas e sextas no Guarani.
no clube. E são pessoas de todas as idades, mais terceira idade. E pode ir criança, enfim. Mas é isso que a gente quer, que se sociabilize, que vá, que saia de casa, que vá para o mercado de trabalho, volte para o mercado de trabalho. Essa socialização ela é importante, Célia, porque, veja, você não pode querer que o idoso também conviva só com o idoso. Porque senão, onde vai estar acrescentando? Vão estar as mesmas experiências e tal. Tem que fazer essa integração do jovem, do adolescente, da criança, até porque as pessoas precisam se conhecer. Né? E valorizar. O jovem valoriza o idoso valoriza o jovem, a criança. Quantas crianças crescem? As histórias que os idosos às vezes têm para contar, ninguém não tem no livro. Não tem livro. Entendeu? É deles. E essa riqueza, esse conhecimento é ímpar. Não dá para você mensurar. Não dá. Né? É uma coisa que a gente tinha que voltar que tentar aí os contadores de história, mas não só os contadores, aquele contador da história real, isso, né? Que teu avô mostra que é maravilhoso. Estamos no final, vamos agradecer. E quero que você faça o convite para o nosso caro telespectador, porque eu digo sempre assim, que o nosso telespectador não é o sol da terceira idade, é aquele que quer chegar na terceira idade bem, né? E que somos nós, na realidade, que somos essa nação que cada dia mais cresce o número de idosos e que nós, daqui a pouco, o Brasil será um país idoso, a pirâmide já inverteu, né, já está fininha no meio, e nós queremos cada vez mais, mas que as pessoas realmente vivam felizes e com qualidade de vida. É verdade. Então, que saibam que isso depende de você. Não adianta a Lana, a Célia, de repente todos que estão envolvidos nesses projetos terem a intenção, de ter a boa vontade de trazer você para esse mercado, de trazer você para essa vida de felicidade, de tristezas também, mas de saber superar essas tristezas. Mas é importante que você tenha essa consciência de que você pode, você é capaz, você já contribuiu bastante para os outros e para você, mas você pode contribuir muito mais. Em contrapartida, aquele que está lá do outro lado, receba também. Dê oportunidades, sabe? Da mesma forma que você dá oportunidade para quem está começando, dê oportunidades para quem ainda quer continuar. E eu digo que todos nós temos as nossas habilidades, temos o nosso potencial, temos as nossas capacidades, dentro dos nossos limites. O que nós precisamos reconhecer é até onde eu posso chegar, aonde eu quero chegar, como eu quero chegar. E busque ajuda, fique aberto a receber ajuda, fique receptivo. Isso não é demérito de ninguém procurar ajuda. Pelo contrário, eu digo que a humildade é a maior virtude que existe no ser humano. É você ser humilde e dizer assim, eu preciso aprender, eu posso aprender, eu ainda tenho muito que aprender. Então, que as pessoas, uma coisa eu digo, serão mais felizes. Com certeza. Com certeza, teremos. Lana, né? muito prazer. Prazer foi meu. Eu acho que ganhei uma amiga. Com certeza. Eu agradeço a oportunidade, parabéns pelo projeto, pelo trabalho. Eu acho que depende de cada um. Nós tendemos muito a cobrar só do governo, a cobrar das instituições. E o que é que nós, como pessoas, como cidadãos, estamos fazendo? Eu estou fazendo muito. Muito obrigada por você estar conosco mais uma vez. Eu acredito que você tenha gostado desse nosso bate-papo hoje com a Lana Furtado, advogada, e que faz um trabalho maravilhoso de humanização também. Esperamos que no próximo sábado, às 15 horas, lembrando sempre que quem deixa minha autoestima cada dia melhor, Salão Record, e a Unimed, que nos patrocina, e o projeto Medicina Preventiva da Vida Saudável, que está sempre conosco. Até o próximo sábado. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer.